Olá, pessoal. Na aula passada, nós falamos um pouquinho de poesia, né? E nós vimos as três gerações, que foi a geração nacionalista, a ultrarromântica e a condoreira, né? Nós vimos também que na nacionalista nós tivemos como principal poeta o Gonçalves de Magalhães e o Gonçalves Dias, né? Até comentei que o Gonçalves de Magalhães ele caiu de paraquedas. Na realidade, o que nós damos mais ênfase é o Gonçalves Dias. Nós vimos também, né, que ambos autores eles tematizavam o índio como aquele elemento de afirmação nacional, né? Já na ultrarromântica, os seus representantes estavam sempre voltados para mais conflitos, né, entre desejos individuais e as regras sociais, né? Lembra que eu falei do socialismo, né, que eles iam para as ruas, que eles lutavam quanto a ele queria que as pessoas tivessem direitos iguais, tá? Destacavam-se também os poetas Álvaro de Azevedo, Casimiro de Abreu, Junqueira Freire e Fagundes Varela, que nós falamos um pouquinho de cada um, certo? Já na Condoreira, tivemos o Castro Alves, que ele apresentou assim uma poesia como meio de luta para divulgar as suas ideias, tá? Hoje nós vamos continuar falando de poesia, só que nós vamos agora trocar um pouquinho de autor, né? Nós vamos falar um pouco sobre prosa e teatro, tá? Nós falamos de poesia nas aulas anteriores e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse romantismo no Brasil, continuando, né? Mas vamos falar de prosa e teatro. Quando nós falamos de romance, já vem na cabeça, né, algo assim de amor, né, de final feliz. Na realidade, romance e romantismo são termos, assim, como que eu vou dizer assim, tem a mesma raiz, mas a significação é um pouco diferente, tá? Porque o romance, ele remete ao latim vulgar, tá? Da época lá do Império Romano, na Idade Média, né? Enfim, é o que nós estamos vendo dessa geração, tá? Nós vamos ver também muitos escritos em prosa, continuar vendo, né? Que é a publicação lá do Dom Quixote de La Mancha, né? Que esse é o livro mãe, né? Vamos dizer assim, a obra maestra, né? Da literatura espanhola, tá? E da literatura portuguesa também, né? Então, assim, o Dom Quixote de La Mancha, que foi o Miguel Cervantes, né, que era castelhano, que escreveu essa obra lá em 1547 a 1616, tá? Então levou, assim, um bom tempo para ser escrita. Então esse romance, ele passou a ser efetivamente o gênero literário da época, tá? Mas foi no século XVIII ao século XX, né, que o romance foi elevado para a alta literatura, tá? Foi uma ascensão da classe social, tá? Então, nessa época foram publicados vários poemas, né? Vários livros que nós vamos retratar todos eles em sala de aula, tá ok? O primeiro dele, que nós vamos ver, falar um pouco sobre ele, Macedo e Alencar, tá? Ele tem um livro assim com uma visão bem ampla, tá? Enfim, esse romance, ele sugere assim uma ascensão do romance, tá? Então, o Manuel Macedo, ele escreveu esse romance brasileiro que deu o título, assim, o título nacional para esse autor, tá? Que foi A Moreninha. Eu até já comentei sobre esse livro, né? Que primeiro foi um romance, né? Na época era um romance assim bem melado e depois ele virou novela, tá? Eu até fiz o comentário, não sei se vocês se recordam, que essa novela ela foi gravada numa das praias aqui do Rio de Janeiro, tá? Lá em Paquetá. Não sei se eu comentei com vocês. Não sei não. Eu sei que eu comentei. Eu não sei se vocês se lembram. Tá ok?
O Macedo, ele era médico, mas ele se dedicou à literatura e ao jornalismo. Aí ele foi percebendo, né, que nos folhetins traduzidos havia, assim, muitos ingredientes repetitivos, tá? E esses repetitivos, essas coisas repetitivas, agradavam o público da época. Então ele resolveu fazer o quê? Ele resolveu começar a escrever texto com o cenário desse público que era a corte do Brasil, tá bom? Então, assim, ele não escreveu só essa, ele escreveu também Lolita Mágica, mas assim, a que teve maior ênfase mesmo foi a Moreninha, tá ok? Então nós vamos ler fragmentos também desse texto e nós vamos ver outros também, como o Moço Loiro, né? Que é uma narrativa assim, cheia de mistério, tentando desvendar um roubo, né? Quem roubou, a verdade desse roubo, enfim, para desmascarar esse verdadeiro criminoso. Então nós também vamos ver um pouquinho desse enredo e vamos tentar nos reportar ao máximo para compreender qual foi o verdadeiro motivo que levou o Macedo a escrever esse livro, tá ok? Então hoje eu vou ficar aqui somente com esse, mas nós vamos ver outros romanticistas, tá? Mas nós vamos ter um enfoque maior nele para que a gente possa entender melhor como que foi a escritura desse livro e como se transformou em novela, tá? Então até a nossa aula, e se vocês quiserem já dando uma lida no resumo, isso é bom, né? Isso acrescenta bastante para nós, tá bom? Então até a nossa aula. Beijo a todos.